Primeiro, a TV estatal iraquiana reportou, mais tarde o Pentágono confirmou e agora há pouco a própria TV estatal iraniana confirmou a morte de Qasem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, num ataque aéreo. Vamos explicar aqui, para começar a nossa conversa, quem é Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, considerado um herói no país e, ao mesmo tempo, tratado por adversários como responsável, como uma figura por trás de ataques em vários países do mundo. Segundo a TV iraquiana, o bombardeio foi no aeroporto de Bagdá e comandado pelos Estados Unidos. Pelo menos outras 7 pessoas morreram no ataque com foguetes, segundo as agências internacionais. A gente começa destacando uma outra vítima importante, o comandante Abu Mahdi al-Muhandis, chefe de uma milícia iraquiana pró-Irã, também morto nesse ataque. Nós vamos agora a Nova York conversar com Guga Chakra, que tem muito mais informações e vai nos passar agora. Guga, boa noite. Eu queria que você começasse explicando para nós quem são esses 2 personagens, principalmente o Soleimani, qual é o significado dessas mortes. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, Soleimani é a figura mais poderosa no campo militar iraniano há anos. Ele é o arquiteto por trás de toda geopolítica do Irã no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, seja apoiando o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o regime de Bashar al-Assad na Síria, as milícias xiitas no Iraque. Ele é um herói nacional extremamente popular no Iraque, mas ao mesmo tempo era visto como um grande inimigo que apoia o terrorismo, tanto pelos Estados Unidos, como por Israel, como pelas nações árabes do Golfo. Então, o impacto da morte dele, Renata, porque ele está em atividade nesse momento, ele é o atual comandante, é maior do que a morte do Bin Laden, que estava escondido numa casa no Paquistão, maior do que do al-Baghdadi, que estava escondido na província de Idlib, na Síria. É gigantesco o impacto. Sempre que a gente fala do Irã realizando ações para provocar instabilidade no Oriente Médio, ações violentas, sempre quem estava por trás de tudo, o grande arquiteto, o grande líder, era o Soleimani. Mais poderoso no campo militar do que o presidente Rouhani, bem mais, e também até mesmo do que o Ayatollah Khamenei. Era ele que dava a última palavra em questões de segurança do Irã. Guga, a gente falou há pouco da confirmação do Pentágono e agora a gente tem que também a Casa Branca postou no Twitter que eles foram mortos, que o ataque foi feito por ordem do presidente Donald Trump. E o Pentágono já saiu dizendo que foi uma espécie de ataque preventivo porque eles tinham informações de que outros ataques estariam sendo preparados contra alvos americanos, contra pessoal americano no Iraque. O que a gente sabe a esse respeito, Guga? Olha, Renata, é interessante, porque os ataques ainda podem ser realizados independente do Soleimani. Aliás, há um incentivo maior nesse momento para o Irã reagir a essa ação. A tendência é que o Irã reaja e há risco, sim, de guerra. Esse seria o pior dos cenários. Com certeza há atores que vão tentar acalmar os ânimos, mas vai ser difícil nesse momento. Surpreende a ação americana, especialmente no caso do Trump, em um ano eleitoral, que ele tem os números espetaculares da economia americana, desemprego em baixa, sem inflação, PIB crescendo, e ele sendo isolacionista em política externa, sempre crítico de conflitos no Oriente Médio, ele ter tomado essa decisão que é surpreendente no caso do Trump, de ordenar o ataque para matar o Soleimani. Agora já começaram a ter os reflexos, o preço do petróleo já começou a subir, não é que vai subir, já começou a subir nas últimas horas. Pode ter impacto para a economia, pode ter impacto muito grande para a estabilidade do Oriente Médio, quer dizer, e pode também passar a dominar o debate da eleição americana, dependendo de qual for a repercussão, tirando o foco da economia, que seria bom para o Trump. Por isso a surpresa do presidente americano ter ordenado essa ação. Guga, posso te pedir que volte alguns capítulos atrás nessa história e nos mostre de que maneira esse ataque de hoje se inscreve numa escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã nos últimos meses? Olha, nos últimos meses, voltando, os Estados Unidos saiu do acordo nuclear com o Irã, impôs uma série de sanções ao Irã, esganando a economia iraniana, isso afetou muito o Irã, e recentemente a gente observou protestos fortes contra o regime no Irã por causa da economia. O Irã realizou, as milícias xiitas iraquianas que agem em coordenação com o Irã, realizaram uma ação contra uma base americana que resultou na morte de um americano e também de alguns iraquianos.
Posteriormente, os Estados Unidos responderam com fortes bombardeios a 3 alvos das milícias xiitas iraquianas no Iraque, 2 na Síria. Aí houve uma espécie de invasão do complexo onde está a embaixada americana em Bagdá, a gente está observando as imagens, colocando em risco o corpo diplomático americano, mas esses manifestantes acabaram saindo, provavelmente uma ação coordenada pelas milícias xiitas iraquianas e pelo Irã, e agora a gente observa essa ação que matou tanto esse líder das milícias xiitas iraquianas, como também o Soleimani, que é o homem mais poderoso, era o homem mais poderoso no campo militar iraniano. Agora vai ter uma resposta iraniana, muito provavelmente, Renata.